Eu quero neste momento saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os amigos, ouvintes deste canal, você que ainda não faz parte deste canal, quero te convidar para entrar no YouTube e digitar Sebastião Teodoro, para você ver as mensagens, ouvir as mensagens maravilhosas que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de poder estar pregando e falando da Bíblia Sagrada. Nesse dia oportuno que o Senhor me deu, com a oportunidade de vida, estamos com um momento agora propício de poder então transmitir para você a palavra de Deus. E hoje estarei falando sobre o livro de Lucas, uma passagem muito interessante, no capítulo 16 e o versículo 19, que vai falar sobre um rico e um pobre, um rico e um mendigo. A epífora dessa mensagem é o rico e Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo a oportunidade de estar orando e pedindo ao Senhor entendimento, o Senhor colocou no meu coração o desejo e eu coloquei o título dessa mensagem: um homem arrependido. Só que um homem arrependido, ele se arrependeu tarde, depois de morto, e se encontrava no Hades. E o outro morreu, foi levado pelos anjos e se encontrava no seio de Abraão, feliz. Esse que se arrependeu, você vai entender no momento em que estiver falando da mensagem, você vai entender por que o arrependimento dele foi tarde. As conversas, as mensagens de Jesus, 70% delas era por parábolas, para que os sábios, os homens entendidos daquela época não entendessem, mas sim os humildes, aqueles que dão ouvido à palavra dele. Mas não se invalida sendo por parábola, porque a mensagem de Jesus é literal. É verdade o que ele falava e é verdade o que a Bíblia relata de Gênesis e Apocalipse para nós. Então vamos interagir hoje sobre dois homens, um homem rico e um homem pobre. E nós vamos também ter um entendimento de entender que a palavra vai falar também sobre a salvação, que muitos hoje estão sem perceber a situação que não só o Brasil, mas o mundo está, dos sinais que têm acontecido, a volta de Jesus está próxima. E falando sobre a salvação é um ato pelo qual Deus livra as pessoas de situações de perigo, opressão, sofrimento, por fim, a condenação eterna, através de Jesus Cristo. Sabendo nós que após a morte, o espírito do homem se separa do corpo e continua a viver consciente e com todas as faculdades mentais e lembranças pessoais. Na medida que eu for pregando e falando dessa mensagem, você ouvinte vai entender dessas faculdades mentais e lembranças pessoais que aqui nessa mensagem vai ter o rico quando se depara lá no Hades. O capítulo 16, o versículo 19, vai falar sobre o rico e Lázaro. E isso aí é uma reflexão tanto para mim quanto para você nesse dia de hoje. No capítulo 4 de Mateus, por exemplo, Jesus, no ministério dele, quando começa, o versículo 17 do capítulo 4 fala sobre que Jesus ele começa o ministério dele. Então o versículo diz assim:
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, acerca da salvação, vem o arrependimento e a fé. O arrependimento, ele é muito importante para o homem, porque o homem é pecador. Todo homem é pecador. Mas ele arrependendo-se dos seus pecados e aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ter o direito de salvação. E assim, morrendo, ele passa a ter o direito da salvação e da vida eterna após a morte. Vamos entrar na mensagem? Versículo 19 do capítulo 16, diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunhos, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum destes, dentre os mortos, fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O rico, ele se depara no Hades, que chama-se Hades, significa o lugar de tormento, e ele então vem um arrependimento nele, como eu li antes, fazendo uma reflexão de que ele se deparou no Hades, e como eu disse, após a morte o espírito ele se separa do corpo, mas continua a viver consciente e com todas as faculdades mentais e lembranças pessoais. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo: como será? Qual seria o estado de consciência daquele homem ou daquela mulher, ou jovem ou adolescente, que se morrer, se deparar num lugar desse? Qual seria a lembrança dele ou dela lá no Hades? Pois você tem o momento agora de pensar antes de morrer. O que você quer da sua vida? Para você partir dessa terra e ir para um lugar bom e aguardar o dia do juízo final, pois está preparada a salvação para você através de Jesus Cristo. O tempo é agora, o tempo é hoje. Não podemos deixar de fazer o que nós temos que fazer hoje para o dia de amanhã, pois o dia de amanhã não pertence a nós. E as pessoas em si
não estão ligando para isso. Só estão querendo viver o dia a dia, como aquele homem rico que a Bíblia diz que ele tinha a riqueza dele, ele se apegava nas coisas da terra. O mendigo, tanto que o mendigo ia e comia as migalhas que caía debaixo da mesa daquele rico, mas o rico não estava nem aí. Trazendo para os dias atuais que nós estamos vivendo, entendemos que as pessoas se apegam nas coisas terrenas e esquece que está preparado um lugar especial a qual o Senhor Jesus foi preparar, como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 3, eis que vou para o Pai e vos prepararei lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de Deus tem sido pregada, o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, está registrado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o ser humano, as pessoas se apegam tanto nas coisas terrenas que esquece do Criador, do Deus soberano, do único que é digno de toda honra, de toda glória e de toda autoridade e poder. Estão se apegando nas coisas terrenas, nos astros da terra, nas autoridades que os homens em si colocam em si próprio, porque tem prosperidade, dinheiro, finanças, se apegam tanto nas coisas terrenas que idolatra astros, que idolatra tantas coisas da terra, mas esquece do Calvário, que um dia Jesus Cristo, lá no Calvário, a última palavra dele foi dita assim: está consumado, por você e por mim. Louvado seja o nome do Senhor. E esse rico aqui, ele se depara no Hades. Aí então, ele se deparando no Hades, aí ele vai lembrar de Abraão. Aí o rico passa a lembrar-se de Lázaro, até então na terra. Ele não estava nem aí para Lázaro. Lázaro passando necessidade de pão, de se alimentar. E Lázaro então comia as migalhas que caíam daquela mesa. Os cachorros lambiam as suas feridas. E o texto, nós vamos entender que nós temos o privilégio, aquele que serve a Deus, aquele que aceita Jesus como Salvador, ele tem um privilégio, até na morte. Os anjos vão levar ele até o seio de Abraão. O texto aqui diz, bem claro, que eu possa entender e você pode entender também. O texto assim diz, versículo 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos. Ele foi levado pelos anjos. E logo após a morte do mendigo, morre também o rico. E foi o quê? Levado pelos anjos? Não, ele foi sepultado. Sepultado. Foi levado diretamente para o Hades, o inferno, simbolizando o inferno, que vai, no dia do juízo final, todo aquele que não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, enquanto está com vida, porque após a morte segue o seu juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, Deus ele dá uma ordem, e essa ordem é progressiva, é direta. Ele diz assim, está ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso vem o juízo. E o juízo de quem? Esse juízo é de Deus, para condenar ou absolver. Condenar todo aquele que morrer em pecado, que morrer sem se arrepender,
que está ouvindo falar Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão acontecendo para despertar a humanidade. E as pessoas não estão nem aí para que os crentes, para que aqueles que temem esta palavra, que tenham conhecimento nela, tem advertido, tem pregado, tem evangelizado através do jornal, através da televisão, através dos testemunhos, através de panfletos. Não tem desculpa, as igrejas estão por aí, muitas igrejas não têm desculpa para aquele ou para aquela que não tem igreja, que não ouviu falar de Jesus, que tinha que mudar, que tinha que ter uma vida nova, que tinha que se arrepender, nascer de novo, renunciar ao pecado, renunciar ao homem velho. Não tem desculpa diante do Senhor naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que aqui vos fala que sou eu, que quando via um crente, que quando via um homem ou uma mulher com a Bíblia na mão, saía fora, saía da direção dele ou dela, porque sabia eu que eu estava errado, conhecia a Bíblia, sabia que aquele livro que estava na mão daquela pessoa era a Bíblia Sagrada. Meu pai e minha mãe sempre foram crentes, sempre serviram ao Senhor, e sempre falavam comigo para aceitar Jesus como Salvador, porque Jesus estava voltando. Quando eu via um crente, quando eu via uma pessoa com a Bíblia Sagrada, eu fugia dele, cortava a volta para poder não encontrar com ele, não deparar de frente com ele, porque ele ia falar comigo da palavra que liberta, que transforma. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Graças a Deus, e hoje estou aqui para transmitir essa palavra para você, que há tempo que o Senhor está permitindo para você. Mas depois que morre não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Se morrer sem aceitar Jesus como Salvador, se confessar que Ele é o seu único e suficiente Salvador, e você morrer sem salvação, no dia do juízo final, vai ser aberto um livro, que neste livro vai estar escrito o nome de cada pessoa, cada ser humano que vive na terra. O livro da vida vai ser aberto, e no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, está registrado assim: e todo aquele que não foi achado escrito, o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Ser lançado é ser jogado, querendo ou não, vai ser lançado, jogado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio para dominar, ter domínio sobre todas as coisas. Tanto que no livro de Salmos, de número 24, lá está registrado: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo aquele que nele habita. Tudo está no controle de Deus. Todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chama de fogo, olhando para a terra. E essa palavra aqui é uma palavra de advertimento, de advertência para você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Não basta simplesmente você dizer: eu vou na igreja, eu estou indo na igreja, mas se você não tiver o compromisso com esta palavra, se você não estiver fazendo a diferença nesta terra, se você não estiver seguindo os parâmetros aqui, que está aqui dentro, procurando se orientar a cada dia, santificando a sua vida, buscando a cada dia o Senhor, não adianta, porque a trombeta está prestes a tocar, e só vai ouvir o toque da trombeta aquele que tiver sensibilidade no ouvido para ouvir a voz do Senhor agora, e no momento da trombeta tocar, ouvir também a trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender aqui então, quando eu falei no início dessa mensagem, que a faculdade mental, as lembranças pessoais daqueles que morrem, ela está consciente, ela está completamente preparada, como ele estivesse com vida ainda. O espírito, ele se separa do corpo, mas continua a viver consciente e com todas as faculdades mentais de lembranças pessoais. Como eu disse, qual seria o estado
da consciência daquele que morre sem Cristo, que morre sem salvação lá no Hades. Porque a mente dele, a lembrança dele, pessoal, quando ele estava aqui na terra, ele vai ter lá onde ele está. Eu posso provar isso dentro da Bíblia para você. Vamos entender. Tem 5 lembranças pessoais que o rico tinha memorizado na mente dele. A primeira é: ele sentia dores terríveis, pois estava em tormento. Sentimento, ele estava sentindo dor. Ele sentia dores terríveis, pois ele estava em tormento. Capítulo 16, o versículo 23, está aqui, na Bíblia Sagrada, capítulo 16, versículo 23, ele diz assim, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A segunda lembrança do rico, ele lembrou-se de Lázaro, quando estava na casa dele, com a mesa farta, e o mendigo lá debaixo da mesa, só os cachorros lambendo a ferida dele, ele comendo as migalhas que caíam da mesa, o rico não estava nem aí. Mas lá no Hades, ergueu os olhos e lembrou-se de Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 23 e 24. Lucas 16, versículo 23 e o 24. 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí lembrou de Lázaro, aí lembrou de Abraão, lembrou de Lázaro, daquele mendigo que comia as migalhas que caía da mesa, e os cães lambendo as chagas, a ferida da perna dele, mas ele não estava nem aí por ele enquanto estava com vida. O que eu posso fazer por você enquanto eu estou com vida, eu tenho que fazer enquanto estou com vida. O que você pode fazer para mim enquanto você está com vida, você também possa entender isso, que você tem que fazer também. Porque depois que morreu não adianta. Não adianta mais. Morreu, acabou. Mas enquanto nós podemos fazer isso, nós temos que fazer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. A terceira lembrança pessoal do rico foi: pediu a Abraão que permitisse Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água para lhe refrescar a língua. Lucas 16, versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Louvado seja o nome do Senhor. Pediu a Abraão para que permitisse a Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e molhasse a ponta da língua dele, porque ele estava em tormento. A quarta lembrança do rico foi essa: lembrou de seus irmãos na terra e de seus modos de vida pecaminosos. Olha só a consciência do rico, a consciência daquele que morre. Após a morte, o espírito se separa do corpo, mas continua vivendo consciente. O que você faz aqui na terra, o que você faz de bom ou de ruim, você vai lembrar. Talvez tenha alguém que aproxima de você e fala: Jesus está voltando. Você precisa aceitar Cristo como Salvador para você ter direito de salvação. Aí você diz: hoje não, hoje eu estou novo ainda. Talvez até pense assim: eu vou curtir mais a minha vida. Mas você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o momento, milésimo de segundo diante de você. E você precisa urgentemente aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque a morte vem para o rico, para o pobre, para o mendigo, para aquele de alta sociedade, para o príncipe, para os governantes dessa terra, para esses ou aqueles que se apegam em tanto materialismo dessa terra. Vai vir. E o dia do juízo final vai chegar.
E como está a sua vida? Como está a sua vida para apresentar a Deus naquele grande dia? A quarta lembrança foi essa. Ele lembrou de seus irmãos na terra. E aí o texto está dizendo bem claro aqui, ó, lembrou de seus irmãos na terra e de seus modos de vida. Quando ele lembrou dos irmãos, ele não está escrito os modos de vida aqui não, mas eu tenho essa certeza que quando ele lembra de seus irmãos na terra, ele lembra que os irmãos dele estavam distanciados dos caminhos do Senhor. Então a vida pecaminosa que eles levavam aqui, então no livro de Lucas capítulo 16, versículo 28, está dizendo assim, olha só, observa, só entendemos nós nesse dia de hoje. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho. Testemunho de quê? De vida. Significa que eles estavam pecando, fazendo coisa errada, vivendo a vida de qualquer jeito. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunhos, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ah, louvado seja Deus. Enquanto está com vida há esperança, mas depois que morre não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. No ano de 1998 eu aceitei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu louvo ao meu Deus, eu glorifico ao Senhor por estar na presença do Senhor hoje, saber o que está para acontecer a qualquer momento. Terríveis coisas vão acontecer na terra após a igreja ser tirada da terra, na grande tribulação. O tempo é hoje, o tempo é agora. Ele lembra de 5 irmãos que estavam na terra para dar testemunho de vida, aceitar Jesus como Salvador. A quinta e última lembrança pessoal do rico foi: pediu a Abraão que enviasse pessoas até a sua família para lhe pregar o arrependimento, para a salvação, e assim pudesse evitar a serem condenados ao lago de fogo e de enxofre. Lucas capítulo 16, versículo 30. Que diz assim: disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Se arrependeria de quê? Do erro deles, da vida que ele está levando de qualquer maneira aqui na terra. E o texto, e aqui, quando eu leio para você aqui, foi uma meditação, um entendimento que o Senhor Deus me deu para poder escrever assim, ó. Pediu a Abraão que enviasse pessoas até a sua família para lhe pregar o arrependimento para a salvação, e assim pudesse evitar de serem condenados ao lago de fogo e enxofre. Lucas 16:30. Então, as palavras que a qual eu coloquei aqui a mais é de mim mesmo, entendendo que quando ele lembra da família dele, aqui o versículo 30, ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Aí não vai para o lago de fogo. Agora, o final disso aqui, dessa mensagem. As 5 lembranças pessoais foram essas. Agora o final, que é o mais triste. 31, versículo 31 do capítulo 16 de Lucas diz assim: porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha só, entenda você. Porém Abraão disse, se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Morto não fala, morto não volta na terra mais. Quando morre, não tem como mais voltar na terra. Morto não abre a boca, morto não abre os olhos, morto não tem audição como você tem de estar ouvindo a voz de Deus falando com você agora. Morto, ele não ouve quando Deus fala, e Deus está falando com alguém neste momento agora. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão fala para ele: ouça os profetas, ouça os profetas pregando. Ele está querendo dizer assim, ó, nesse século 21 que nós estamos agora, ouça o profeta, ouça a mim, ouça aqueles que pregam esta palavra para você se arrepender enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor Deus me deu nesse dia de hoje para transmitir para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te dar graça para você ainda pensar
Porque depois da morte segue-se o juízo. Não adianta você querer pensar lá no Hades que o seu irmão, a sua mãe, seu pai dá para trás e vem alguém pregar para eles. Não. Louvado seja Deus, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso e Soberano, o Espírito Santo que habita em mim, fez eu entender que o maior sofrimento do homem lá no inferno, sabe qual é? Sabe qual será? Ele vai ter lembrança do que ele fazia aqui na terra, ele vai ter lembrança que alguém falava para ele, ele vai ter lembrança que alguém evangelizava ele vai clamar, gritar, mas não vai ter solução. Deus vai ouvir a sua voz, Deus vai ouvir o seu clamor, mas Deus não vai poder fazer nada por ele, porque ele vai para o inferno, porque ele está no inferno. Mas agora, neste momento, Deus tem salvação para você e para toda a humanidade, porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, lá está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 ainda diz assim, ó, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque se ele enviasse Jesus ao mundo para condenar, tinha destruído tudo. Mas Deus é misericordioso, mas Deus também é santo, é puro. Deus, ele é fiel, mas Deus, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Ele ama o pecador, mas não ama o seu pecado. No livro de Isaías, capítulo 59, o versículo 1, lá está registrado assim, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, nem os seus braços encolhidos para não poder salvar. Mas o texto continua a dizer: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado do homem faz divisão entre o homem e Deus, mas se arrependa enquanto há tempo e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para você ter direito de salvação e vida eterna após a morte. Que Deus assim te abençoa e continua te dando oportunidade, mas não espera muito não, meu amigo, não espera muito não, porque Jesus está voltando, e uma vez que ele voltar, ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Ou seja, se antes do arrebatamento você partir sem salvação também, não vai adiantar nada, não adianta não. Você querer pensar, está pensando, a sua consciência lá no inferno vai estar pensando: ouvir falar de Jesus, eu era crente, eu glorificava, eu pregava, eu era profeta, mas eu desviei um dia. Aceita Jesus como Salvador de verdade, para você ter direito de morar no céu, não morar no inferno. Que Deus assim abençoa a todos vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado, no nome de Jesus Cristo.